Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite, meus caros amigos. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Mais um estudo de todas as quartas-feiras pela Rádio Web Estação da Luz. Muito boa noite aos nossos amigos que nos acompanham pelo canal Reencontro com a Vida, a todos aqueles que certamente vai assistir essa gravação. Nós estamos iniciando mais um dos estudos da obra de Amélia Rodrigues, perdão, Amélia Rodrigues é amanhã. Nós estamos estudando a obra de Amélia Rodrigues, que é Até o Fim dos Tempos, não é? Mas hoje não, hoje é o estudo do livro Reencontro com a Vida, psicografado por Divaldo, pelo espírito Manuel Miranda. E o capítulo de hoje é um capítulo muito pertinente para o momento atual, as atividades espirituais. Essas atividades espirituais que, quando nós não estamos acrisolados no corpo físico, este ser, essa consciência inteligente que habita transitoriamente um corpo tecnológico, um corpo físico, retorna para a tua realidade, para a tua consciência como ser espiritual, transitando no que nós chamamos de mundo espiritual ou outra dimensão, a dimensionalidade extrafísica ou mundo astral. E Filomeno de Miranda, ele vai nos falar sobre essa dinâmica da ação e da lei da vida que ocorre entre a vida na existência física e a vida da realidade espiritual do ser que cada um de nós somos. Em toda parte, o movimento trabalha em favor da ordem e do equilíbrio. Em toda parte, quer seja no mundo físico ou no mundo espiritual, a dinâmica da vida, há um equilíbrio entre dois mundos, o mundo do universo físico e o mundo da realidade, da consciência pura, o mundo espiritual, ou o extraplano. Essas duas grandiosidades de mundos coexistem, um influenciando o outro. O nosso universo, o mundo espiritual, influencia
as civilizações terrestres, ao longo de toda a sua história terrestre, a realidade espiritual, as comunidades espirituais ao derredor do planeta Terra, sempre interferiu direta ou indiretamente sobre as civilizações humanas ao longo da sua trajetória evolutiva. É por isso que nós estamos sempre, periodicamente, evoluindo. A civilização vai se modificando porque as civilizações da realidade espiritual, do mundo espiritual, eles interferem diretamente sobre nós, modificando-nos. Não é? Tudo quanto parece imóvel e imutável encontra-se em completa agitação que os órgãos dos sentidos humanos e alguns delicados e complexos aparelhos não conseguem captar. Ele está dizendo aqui que tudo quanto parece imóvel e imutável encontra-se em todo o seu processo de agitação. A matéria é um estado de energia condensada. As moléculas, a matéria que é constituída de moléculas, elas estão em uma constante movimentação. Tudo é uma dinâmica, tudo está em movimentação. Não há nada no universo, não há nada em nós que esteja parado, que esteja estático. Sendo a vida terrestre natural efeito do mundo causal, de energia e de programação, neste as ações são responsáveis pelos valores que trabalham para a evolução espiritual do ser. Então, a vida terrestre é natural do efeito do mundo causal, desse mundo da consciência do ser espiritual, fora da matéria, e que interfere sobre o mundo físico, não é? E isso proporciona a evolução espiritual quando nós estamos encarnados, habitando transitoriamente um corpo somático, este corpo, esta máquina maravilhosa, criada pelo Criador. Nesses mundos intermediários, entre o físico e o mais felizes, reinam incomparáveis movimentos de edificação, porquanto também eles prosperam com a sua comunidade espiritual, ascendendo na escala superior infinitamente. Ou seja, nesses mundos intermediários, que são os mundos espirituais, as cidades espirituais, que nós chamamos de colônias espirituais, um exemplo. Nós temos o planeta, existe aproximadamente, se eu não me engano, 149 países, 149 nações constituídas, com uma população de habitantes de 8 bilhões de seres humanos. Essa é, atualmente, a população do orbe terrestre. Ao derredor do planeta Terra, onde há civilizações, onde há seres humanos, existe uma diversidade de cidades espirituais, em vários níveis de evolução. Há as cidades astrais, não é? Como também é chamada, como também as zonas umbralinas, ao derredor da psicosfera espiritual do orbe terrestre. Existem seres inteligentes povoando regiões de acordo com o padrão mental de cada um dos seus moradores.
é evidente que as regiões do umbral é habitado ou habitadas por aqueles espíritos que se desligaram, que se desenfaixaram do corpo físico em situações ainda muito presa às questões terrestres, se vincula a essas comunidades do umbral, através de afinidades e de aptidões que eles possuíam na Terra e que continuará mantendo frequência com essas comunidades de regiões umbralinas muito próximas da Terra, como também existe regiões abismais do abismo, de regiões tenebrosas. Então, todas essas comunidades estão ao derredor da psicosfera do nosso planeta Terra, estabelecendo diretamente ou indiretamente conexão psíquica conosco. Somos nós que sintonizamos com esta outra população de habitantes do mundo invisível. Os nossos entes queridos que antecederam a sua viagem para a realidade espiritual, muitas das vezes eles sintonizam conosco pelas nossas afinidades mentais. E aí ele diz assim, né? Nesses mundos intermediários entre o físico e o mais felizes, reinam incomparáveis movimentos de edificação, porquanto também eles prosperam com a sua comunidade espiritual, ascendendo na escala superior e infinitamente. Isso é muito interessante quando ele diz que esses incomparáveis movimentos de edificações, não é? Edificações no sentido da movimentação do desenvolvimento espiritual nosso, como também das construções, das edificações no mundo espiritual. Sim, o mundo espiritual são cidades e que têm os seus desenvolvimentos, a sua população. André Luiz, nos anos 40, ao psicografar o livro Nosso Lar, através do Chico, ele comentava que Nosso Lar era uma colônia nas proximidades do Rio de Janeiro e que naquela época tinha uma população de 1 milhão de habitantes, 1 milhão de espíritos convivendo naquela colônia espiritual. Passados 70 e poucos anos, você acha que ainda é a mesma população de Nosso Lar? Será que aumentou a população de Nosso Lar? Evidentemente, e muito provavelmente que sim. Como houve um desenvolvimento na humanidade terrestre, no desenvolvimento tecnológico, em novas conquistas, em novas descobertas, desenvolvimento moral, de certa forma, vem ocorrendo, isso também ocorre no mundo espiritual, porque a nossa modificação na Terra está praticamente intrínseca, entrelaçada com o desenvolvimento moral e espiritual dessas outras civilizações ao redor do nosso planeta Terra. Quando você não está sendo educado na Terra, refazendo seus conceitos, aprendendo, estudando, você está nas universidades, nos campos acadêmicos, nas escolas, nas oficinas de trabalho, nessas regiões que são inúmeras escolas de aprendizados. Os espíritos que neles estagiam são convidados a atividades inumeráveis, graças às quais dão prosseguimento aos labores que experienciam na existência corporal e a morte não conseguiu interromper. Ou seja, se você gostava de trabalhar com livros na Terra, não é? Se você era um livreiro, gostava de divulgar o livro, de levar o conhecimento
através da leitura, através de um bom livro, muito provavelmente você pode se vincular às bibliotecas, às livrarias do mundo espiritual. Olha que coisa interessante, não é? Há um relato no livro O Semeador de Estrelas, escrito por Sueli. Há um capítulo que Manuel Miranda fala que no mundo espiritual, os espíritos que vão psicografar determinadas obras da Terra, eles acessam essas bibliotecas e que muitos espíritos também usam as regiões espirituais inferiores e acessam literaturas do ponto de vista que são literaturas, obras de cunhos negativos, e que o padrão energético dessas obras é muito baixo. Então, cada um de nós nos afinizamos com o que você fazia na Terra, muito provavelmente você continuará dando sequência à sua atividade na Terra no mundo espiritual, como livreiro, médico, arquiteto, professor. Não é? Enfim, cada um dentro da sua lei de afinidade para o seu próprio desenvolvimento. Pois bem, os espíritos que nele estagiam são convidados a inúmeras atividades, né, para exercerem nessas cidades espirituais, que nós chamamos judiciosamente de colônias espirituais. De outras vezes, programaram futuras realizações que deverão enfrentar, contribuindo para a renovação do planeta e a superação dos males que afligem as criaturas que hospedam. Ou seja, eu vou repetir aqui, de outras vezes, programam futuras realizações que deverão enfrentar, contribuindo para a renovação do planeta e a superação dos males que afligem as criaturas que hospedam. Ou seja, você reencarna trazendo uma bagagem intelecto, espiritual, moral, do que você aprendeu nessas esferas espirituais, nessas cidades espirituais, nesses campos de estudos que você obteve no plano espiritual. O seu nível de conhecimento no plano espiritual, você passou por um estudo acadêmico, enfim. Quando você reencarna, você traz esta bagagem para exercer na Terra o desenvolvimento, o progresso da sociedade, do que você aprendeu antes de reencarnar. É o que Miranda deixa claro neste parágrafo. Pois bem, pesquisas nas diversas áreas da ciência, da tecnologia, do pensamento, das artes, da fé religiosa, ampliam a capacidade de entendimento dos seus realizadores, que mais tarde transferirão para o planeta em ministérios enriquecedores e felizes. Ou seja, esses eminentes pesquisadores, né, como, por exemplo, Dr. Artêmio Guimarães, é um personagem narrado no livro de Filomeno de Miranda, Transição Planetária. Dr. Artêmio Guimarães, quando era encarnado, ele era um médico, um geneticista. Ao desencarnar, narra Filomeno de Miranda, que no mundo espiritual, Dr. Artêmio Guimarães, ele iria trabalhar nas pesquisas do desenvolvimento genético, das clonagens, do óvulo in vitro, que mais tarde surgiria na Terra. E que o conhecimento que ele adquiriu no mundo espiritual, e quando ele reencarnou,
ele se tornou esse médico, esse geneticista, contribuindo para o desenvolvimento genético da sociedade humana. Quando ele desencarna, ele volta às suas origens e dá continuidade às suas pesquisas agora no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, nas cidades espirituais, há escolas e universidades especializadas. E essas escolas especializadas e universidades, eles transferem o conhecimento dessas esferas ditosas, desses mundos mais evoluídos, né? Dessas cidades habitadas por espíritos de uma densidade muito mais elevada, né? Por esses, que Miranda vai dizer, por esses processos laboriosos, que são os buscadores da verdade, e que eles se capacitam para os futuros cometimentos iluminativos na Terra, para trazer o progresso para a humanidade. E ele diz, Miranda, no próximo parágrafo, não havendo lugar para a inação, o trabalho fraternal, de auxílio recíproco, facultam que sejam organizadas caravanas especiais de socorro às criaturas humanas que passam a ser tuteladas pelo nobre auxílio, a fim de que se renovem, tenham as suas aflições minoradas quando não cessadas, e o amor se encarregue de equacionar os tremendos conflitos gerados pelo ódio, pela vingança e pela revolta que remanescem naqueles que pretendem desforçar-se dos males de que foram vítimas, e sem apoio na confiança irrestrita em Deus, que a tudo corrige, pelo amor, toma nas mãos a calva da justiça e enlouquece, ampliando os círculos das obsessões e as manifestações de doenças e dramas de toda a natureza que afligem aos seus desafetos com objetivos destrutivos. Então, essas obsessões galopantes, destrutivas, que sintonizam conosco, pelos compromissos que nós assumimos com nós mesmos perante o livre-arbítrio da nossa própria consciência, criando sintonia, sinergia com essas entidades que, de certa forma, têm algum vínculo conosco por algo que nós, de forma equivocada, prejudicamos alguém, e este alguém, de uma vida distante, de uma vida pretérita, está vinculado ao nosso campo vibracional, emocional. Ele só é desconectado quando nós nos reajustamos com ele através da reconciliação. Pois bem, aprende-se a ajudar em anonimato reconfortante, oferecendo-se apoio e inspiração àqueles que se encontram algemados aos vícios e aos tormentos, sem nunca deixarem desanimar, mesmo quando os resultados não se fazem auspiciosos. O que Miranda está dizendo aqui é que a gente jamais deve desanimar. No momento que nos bate uma fraqueza de luta, uma fraqueza moral, a gente deve buscar as forças divinas. Boa noite, Wanda. Que a gente deve buscar essa força divina. Treinam misericórdia em vistas de auxílio e amparo, as regiões de sofrimentos inenarráveis, de onde procuram
retirar aqueles que se apresentam com melhores disposições íntimas para o refazimento pessoal, aqueles que intimamente se encontra modificado na sua conduta, o seu pensamento está se modificando, ele está caindo em si e que sente a necessidade de modificar-se após um período de sofrimento nessas regiões mais densas, mais pesadas, esses espíritos são retirados pelos samaritanos, pelos espíritos da luz, espírito da luz por conta de espíritos mais iluminados, mais comprometidos, que sente mais a presença do divino, do Criador na sua jornada. É por isso que esses espíritos é um pouco mais iluminado, porque já tem uma consciência perante as mazelas que ainda graça a sociedade humana. Assumem responsabilidades com muitos daqueles que aportam as províncias onde residem como náufragos e são internados em clínicas próprias, de acordo com as mazelas que conduzem, assim como de repouso e refazimento, para a adequada reconquista da saúde e da paz interior. Então, há um momento de recomposição energética, refazimento espiritual, modificação espiritual, aonde você recebe uma injeção de bom ânimo para encarar o enfrentamento das lutas que nos espera. Simultaneamente, reconstrói-se grupos familiares que volverão à Terra a fim de repararem equívocos juntos ou constituírem novas edificações de harmonia. Então você reencarna, né? Trazendo um planejamento reencarnatório para aquela família na qual você estará vinculado consanguinamente. Nesta constelação familiar terrestre que você constitui, que certamente você construiu vínculos nessa constelação familiar no mundo espiritual. As suas relações emocionais e espirituais, os amigos, os desafetos desta outra sociedade, no mundo espiritual, eles volvem à Terra, retornam à Terra, vinculados, nós estamos vinculados como visgo de uma jaca, quando prende algum inseto que cai no visgo, fica preso. Ele só sairá daquele visgo no momento em que você se autolibertasse, sair do visgo mental, reajustasse com você, na tua intimidade, e com o outro, com o próximo. Reconciliai-vos com os teus inimigos, enquanto é tempo, para não serdes julgados no tribunal da consciência do Criador, de Deus, no tribunal da tua própria consciência. Né? Pois bem, não sendo necessários largos períodos para o repouso, em razão da inexistência do cansaço, o desenvolvimento de atividades é sempre ampliado, com intervalos de auspiciosos encontros de arte e de beleza, ou para poder fruir as esplendorosas mensagens da natureza, sem a poluição mental,
geradora das demais que ameaçam a vida terrestre. Então, é um momento de lazer, aonde você busca as belezas naturais dessas regiões e que você estabelece essa sinergia positiva, não é? Os espíritos intercambiam sentimentos de afetividade pura e profunda, sem qualquer tormentos egotistas e derivados das faixas primevas do processo evolutivo. O sexo apresenta-se sem as particularidades morfológicas, mantendo-se as expressões recentes da reencarnação anterior, porém, sem os impulsos perturbadores da libido, né, a manifestar-se em outros departamentos da emotividade, ou seja, você direciona a energia da libido para o desenvolvimento de outro campo para a sua vida. Muito obrigado, Sueli, minha querida amiga Sueli. Wanda Miranda, muito obrigado a todos vocês. Não é? Maria Nascimento, Alzenir, Maiara Nascimento. Pois bem, não há competição destrutiva, vai dizer ele, né? Em que alguns pretendem o pódio da glória. Muitos de nós, quando estamos no veículo físico, nós buscamos o pódio da glória, a bajulação, o reconhecimento. Mas quando você deixa a vida física, você volta para a realidade, as tuas máscaras caem. Porque muitos utilizam máscaras de parafina. A parafina não suporta a intensidade da luminosidade do sol, porque aquece, porque a luz, ela é a luz da verdade, como foi afirmado. Conhecereis a verdade, e a verdade te tornará livre. A verdade é a autoconsciência da tua luz interior que está tendo mais plenificação. Como disse Satya Sai Baba, o Baba, que a humanidade está vivendo uma era de mudanças. O mundo está sendo mais iluminado. A civilização humana está sendo encharcada de uma intensa luz. E por conta desta enorme irradiação luminosa, que os indianos chamam a era da luz, a era de Aquário, nós estamos vendo muito mais sujeiras. Como Satya Sai Baba afirmou, se você tem uma lâmpada de 40 watts, numa dispensa ou numa sala, ao trocá-la por uma lâmpada de 100, você vai ver muito mais sujeira na sala e no quarto do que você não conseguia ver com a lâmpada de 40 watts. Significa que o mundo está tendo mais luz e nós estamos reagindo. Há uma reação no nosso corpo físico. Significa que a nossa mente é um quarto, uma despensa mental cheio de sujeiras e que a gente precisa fazer uma faxina mental para recepcionar essa nova luz. E nós estamos reagindo. A sombra está reagindo pelas guerras, pelas matanças,
pelas insanidades humanas, pelas mentiras, pelas hipocrisias, a onda de estresse, de depressão, que estão sendo somatizada no homem, é porque nós estamos sendo chamados a adentrarmos ao campo da luz. Despertem a luz interior que existe em você e a sombra não suporta. As doenças da fibromialgia, que o Dr. Sérgio Felipe, um médico estudioso na área da medicina espiritual, tanto o Dr. Sérgio Felipe, estudioso da pineal, como o Dr. Paulo César Fructuoso, e que eles comentam sobre a fibromialgia, que é uma doença da alma. Consequências kármicas? Pode ser que nós estamos respondendo pelas faltas cometidas e que está registrada na tua consciência. Como a fibromialgia pode ser a questões emocionais da tua autocobrança. Pode ser essa mudança de paradigma, de campos energéticos, e que você não quer fazer uma limpeza do quarto, da despensa da tua mente, para receber um novo hóspede, que é a luz. Então, há um efeito colateral quando a luz penetra, a sombra reage com o aumento de feminicídio, o aumento das violências, as tragédias que, ora, se abate sobre a sociedade. O mundo em guerra, país contra país, países sendo bombardeados, crianças sendo mortas, o egoísmo humano. Mas, James, há tanta violência, tanta guerra, tantas disparidades, e você fala que o mundo está sendo mais iluminado? Sim. É um momento de transição. É o momento da tua mudança. É o momento de que nós, como diz aqui Elisete, deixa aí a mensagem, Tavares. Elisete diz: na justiça divina não existe punição, apenas a colheita daquilo que plantamos. Natal, Rio Grande do Norte. Elisete, é claro que nós colhemos o que plantamos. E certamente você vai colher o que você plantou. E o que você está plantando? E o que você vai colher? Então, o Sai Baba, ele está afirmando que nós estamos vivendo um momento de grandes mudanças íntimas. A regeneração da humanidade, a regeneração humana, é do ponto de vista ético, moral e espiritual. Se você quer ter uma sociedade humana mais saudável, mais respeitosa, mude as suas ações. O planeta Terra, a Mãe Gaia, continuará. Quem precisa mudar é você. A alteração do ecossistema da Terra, o clima da Terra está mudando por conta das nossas ações, das nossas ganâncias. Meu amigo Tavares, eu não sei se você está aí nos ouvindo, mas eu vi algo estarrecedor. Está aí, né, Tavares? Ouça essa. Eu vou mandar para você depois, Tavares, aí a mensagem de Satya Sai Baba que eu gravei. Eu vou mandar para você. Pode divulgar, porque é domínio público. Eu gravei com a minha voz e botei um mantra, uma música indiana, enfim. Mas eu vi algo que, como a natureza humana, o ser humano, ainda tem um padrão doentio mental. Eu sempre digo que todas as formas de vida na Terra, no orbe terrestre,
está passando pelo seu processo de evolução. Do mineral, uminal, tudo está em evolução. Todas as espécies de vida, de ser vivente na Terra, está no seu processo cíclico de evolução, tudo na vida. O homem, que é considerado o mais inteligente sobre a Terra, entre aspas, né? Se a gente falar de mundos mais evoluídos, nós somos uma civilização ainda muito atrasada. E eu vi um vídeo, Tavares, um cidadão fez uma miniatura de uma carroça, feito de isopor, uma carrocinha pequena de isopor. E sabe o que foi que ele fez? Você está ouvindo, não está, Tavares? Ele pegou uma barata viva, aquelas carrocinhas, semelhante à carroça de burro. O burro não puxa uma carroça? Esse cidadão fez uma carroça semelhante a essas carroças de burro. Agora, numa miniatura feita de isopor, toda de isopor, a roda de isopor, tudo de isopor. Ele pegou uma barata viva, algo que a gente acha repugnante, principalmente as mulheres acham a barata repugnante, né? Enfim. Mas olha a maldade, o que se passa na cabeça enfermiça ainda de muitas criaturas humanas. Ele pegou a barata viva, Tavares, e colou a barata, botou cola sobre a barata e colou numa extensão da carrocinha feita de isopor. E a barata ficou colada, viva. Né? E aí ele pegou um eletrodo e dava choque na barata, e a barata saía correndo, puxando a carrocinha. E ele dizia, você quer ver o meu carrinho? Ele pegava um eletrodo, dava choque na perninha da barata, e a barata saía correndo com a carrocinha feita de isopor. E aí um comentário embaixo. Como alguém, Tavares, caros amigos que nos ouvem, a minha amiga Sueli que está nos assistindo, como é que a criatura humana tem a ideia de fazer isso? Jesus afirmava, em uma das suas parábolas, a parábola do joio e do trigo. O empregado que trabalhava na fazenda perguntou ao seu senhor, senhor, queres que eu separe o joio do trigo? E qual foi a resposta que o fazendeiro deu? Não. Porque se você arrancar o joio, vai arrancar o trigo. Porque até então, nós não conseguimos identificar quem é joio e quem é trigo. Mas deixai que ambos cresçam. Quando crescer, nós vamos identificar quem é joio e quem é trigo. Nós vamos identificar quem está buscando a luz, se envolvendo na luz, ou aqueles que ainda transitam pelo mundo das sombras. Eu fiquei muito triste com esse tipo de usa a mente para esse tipo de maldade, por mais que seja um inseto inferior. Né? E aí, concluindo, não há competição destrutiva em que alguns pretendam o pódio da glória que eu falei, porque o maior servidor sempre passa sem a ostentação nem a volúpia da fatuidade humana, porque não existe ostentação, pódio da glória no mundo espiritual. Mas aqui na Terra, a gente busca sempre os aplausos para amaciar o nosso ego. Desde as mais inexpressivas
até as mais desafiadoras atividades. Esses mundos espirituais ensejam o prosseguimento da vida em contínuo dinamismo, em contínua dinâmica da vida. Oscar Niemeyer, o grande arquiteto brasileiro, um dos maiores arquitetos do século XX no mundo, desencarnou com mais de 100 anos. Uma vida dedicada à arquitetura, à construção de Brasília. Ele foi um dos autores. Lá em Minas Gerais, naquele parque em Minas Gerais, tem uma obra de Oscar Niemeyer em várias partes do mundo. Você acha que depois que ele deixou o corpo físico, ele continua assim, trabalhando nas esferas superiores, aperfeiçoando a sua tecnologia arquitetônica para, em uma futura reencarnação, volver à Terra e modificar os padrões arquitetônicos da nossa Terra? Dr. Elcimar Coutinho, ele foi um geneticista brasileiro, residente em Salvador, ele era soteropolitano baiano. Ele passou um período, 2 anos, se eu não me engano, residindo na China, a convite do governo da China nos anos 90, para o desenvolvimento do controle da natalidade da população da China naquela época. Minha mãe, inclusive, foi paciente de Dr. Elcimar Coutinho aqui em Salvador, que ele trabalhava com a questão da reprodução hormonal. Ele era um geneticista. Ele tinha um programa aqui em Salvador, em uma emissora de TV, que é ao ar, todos os dias, no horário de meio-dia, falando sobre reprodução humana, sobre a questão da menstruação e outras questões ligadas à mulher. Ele desencarna com mais de 90 anos. Você acha que ele está no mundo espiritual, de braços cruzados, como a gente vê, como se colocam nas lápides? Descanse em paz? Eu não quero que coloque isso na minha lápide, porque eu vou continuar trabalhando. Ligado ao livro, continuaremos ligados ao livro. É claro que Elcimar Coutinho está no mundo espiritual, junto com a equipe de espíritos trabalhando. Manuel Miranda, ele narra em um de seus livros, me fugiu agora o nome da obra, que Tormentos da Obsessão, esse livro. Ele diz que no mundo espiritual ele encontrou com o Dr. Juliano Moreira. Houve um conclave, uma conferência em uma colônia, no Sanatório Esperança, no hospital direcionado aos recém-desencarnados com transtornos psiquiátricos espirituais. Ele tem um encontro com Joana de Ângeles, com Mesmer, o pai do magnetismo. Ele encontra com Freud, com Jung e com alguns vultos da história da psicanálise, da psicologia do século XIX. Ele se reúne num mundo espiritual, Dr. Juliano Moreira, eu já citei, e outros, para estudar sobre a psicologia, a psicanálise, do ponto de vista espiritual, preparando os futuros psicólogos e psicanalistas que vão reencarnar. Eles são ministrados aulas nesses campos acadêmicos, nessas cidades espirituais, e reencarnam. E muitos de nós, fora do vaso físico, pelo fenômeno da emancipação da alma, você entra em desdobramento espiritual, participam dessas aulas nas esferas superiores, e quando desperta do seu sono,
Você tem verdadeiras clichês mentais e desenvolvimento para as suas pesquisas e estudos, né? Portanto, meus amigos, o conhecimento, o estudo, ele é uma constante. Nada está estático. Tudo está em movimentação. Sueli está dizendo aqui, a evolução é um processo intrínseco através do autoconhecimento e da autoiluminação. É exatamente isso que Sueli está colocando. É um processo intrínseco. A autoiluminação, Sueli, nos leva à ampliação das nossas percepções extrasensoriais. A iluminação interior, ela é proporcional à sua transformação espiritual. Você adquirirá mais luz no momento do teu autoconhecimento, da tua iluminação, mas como isso ocorre? Da noite para o dia? Não. É um processo cíclico, gradativo, que leva tempos, milênios. Olha nós aqui. Estamos em um estágio, no momento atual, que o que nós estamos vivenciando, o que nós somos hoje, é consequência das ações e atitudes ou conquistas positivas ou decepções negativas que tivemos no passado. Estamos hoje buscando nos reajustarmos. Eu sempre comento, Sueli, que karma, provação e expiação, eu vou repetir, karma, provação e expiação é consequência, boa noite, Ilza, Godinho, é consequência das nossas ações e atitude. Karma, consequência e expiação, nada mais é do que a ação e consequência que você criou. É um padrão de ações, de atitudes que você criou. Então, karma, provação e expiação são ações que você gerou para você mesmo com as suas atitudes, com o seu livre-arbítrio. Então, já concluindo dentro dessa mensagem, desde as mais inexpressivas até as mais desafiadoras atividades, esses mundos espirituais ensejam o prosseguimento da vida em contínuo dinamismo. Não é isso? A vida é dinâmica, Ilza Godinho. A vida é dinâmica. Recentemente, Tavares, meus amigos, eu falei sobre as tecnologias utilizadas no mundo espiritual. Não é? A vida, o desenvolvimento da Terra, ele está intrinsecamente relacionado com o que há de mais desenvolvido nas esferas superiores. Portanto, Miranda conclui este capítulo dizendo-nos: eis porque, ultrapassado o conceito morrer para descansar, faz-se substituído por viver além da morte, para prosseguir em crescimento infatigável no rumo do infinito. Então, Miranda está dando uma dica, minha amiga Sueli, né? Eu vou ler a mensagem aqui de Sueli. Eis porque, ultrapassado o conceito morrer para descansar, que a gente coloca nas lápides, eu vou morrer para descansar. Aí Miranda está dizendo, faz-se substituído por viver além da morte, para prosseguir em crescimento infatigável no rumo do infinito. Você está sempre trabalhando e continuará trabalhando. E aí ele conclui: treine-se na terra a ação que prodigaliza ventura e, após a morte do veículo físico,
prosseguirá em atividade ordeira e confortadora, com que sempre se apresentará a vida no sentido imortal. Você continuará no mundo espiritual o que você fazia na Terra. Não é? É uma continuidade. Ninguém vai se tornar anjo e santo pelo fato de ter desencarnado. Eu vou ler aqui a mensagem de Sueli. Antes de ler a mensagem de Sueli, eu vou relembrar Jacó, do livro Voltei, psicografado por Chico Xavier. Jacó foi diretor da Federação Espírita Brasileira. Irmão Jacó, na realidade, é Frederico Fingen. Ele desencarna. E como ele foi diretor na Federação Espírita Brasileira, trabalhava nas reuniões mediúnicas, ele achou que quando chegasse lá, ele já podia dar uma comunicação mediúnica e que ele já iria ter a sua luz. A maior decepção que Jacó teve, Sueli, foi quando ele desperta para a realidade espiritual e ele tem dificuldade de se desprender do corpo físico, e que ele é recebido pelo seu mentor espiritual e pela sua filha Marta, se eu não me engano, que já tinha desencarnado. Jacó percebe que ele não tinha a luz que ele imaginava ter. Ele percebe que Bezerra de Menezes, Bittencourt, Sampaio, outros que antecederam a sua desencarnação, esses espíritos tinham uma luz própria e Jacó não tinha. E isso incomodava ele. Ele não entendia por que ele não tinha uma luminosidade. E isso deixava ele constrangido. Foi por isso que Jesus afirmou, não é? Como você se apresentará no momento do banquete celestial? No momento em que você for convidado a participar da noite de núpcias no reino de Deus. Como será a sua vestimenta? É a história de Jacó. A vestimenta é a luz interior que você tem. Não é pela sua aparência física, não é pela roupa que você utiliza, não é pelos objetos, pelos adereços que nós utilizamos, que nos identificamos com o outro, com o cabelo, com a aparência física, mas é pela luz interior do ser espiritual que você é. No final do livro, a história de Jacó se conclui quando ele descobre, no último capítulo do livro, que a luz dele estava brilhando porque ele se transformou. Pois bem, Tavares, coloque a mensagem aí de Sueli, para eu ler ali o texto que Sueli colocou. Sueli Barreto diz o seguinte: o trabalho na espiritualidade é intenso e contínuo, de acordo com a sintonia vibracional em que se encontre. É exatamente isso mesmo, Sueli. Muito bem colocada. Você tem uma frase, Sueli, que eu sempre gosto de citar. A luz maior foi de Bittencourt Sampaio. Isso mesmo, Ilza. Não é? E aí ele ficou, sabe? Então, qual é a tua luz, Ilza? Qual é a tua luz, Sueli? Qual é a tua luz, Tavares? E qual é a tua luz, James Ney? A tua luz você vai construindo ao longo da tua jornada. Então, quando Jacó, no último capítulo do livro, tem um encontro com Bittencourt Sampaio, com todos eles, e que vem recebê-lo, ele fica contente porque a luz dele estava brilhando. Foi por isso que Jesus afirmou: brilhai, deixai brilhai a vossa luz. Essa luz é algo que existe em nós. Ela já está em potencial, porque você é o princípio inteligente do universo. Você é um coágulo de luz. E na qualidade de coágulo de luz, dessa luz divina, você
Desperta. Eu fui, sabe, Sueli, nos anos 90. Eu já contei essa história lá na Casa do Caminho. Eu fui tirar uma foto com a máquina Kirlian do meu dedo polegar, esse dedo polegar aqui esquerdo, e eu paguei caro a foto da câmera Kirlian Tavares. E aí eu vi a aura do meu dedo polegar Tavares. Meus amigos, a luminosidade da minha aura, isso nos anos 90, né, do meu dedo polegar, era tão insignificante, não irradiava nada. Era uma aura escura, muito, muito, muito insignificante. Eu disse, mas que coisa, né? Mas quando fotografaram a aura do Chico Xavier, tinha 10 metros quadrados de luminosidade ao seu derredor. O magnetismo, o campo magnético de Chico Xavier era algo absurdo. O magnetismo, a aura, a luminosidade, o campo magnético do Chico era algo sensacional. Então, imagine o campo áurico do Cristo. Ele é a luz do mundo. Brilha a vossa luz. Mas, James, como fazer que eu brilhe a tua luz? Modifique-se. Modifique-se, Ilza. Como é que Ilza deve fazer para mudar a tua luz? James, o que eu faço? Eu respondo o que Sai Baba disse. Eu vou mandar aí para Tavares manda aí para o grupo a mensagem que eu gravei de Satya Sai Baba, que o mundo há mais luz. Limpe o quarto da tua despensa mental. Mude. A mudança não é externa. A mudança é interna. O que adianta você fazer botox? Fazer uma cirurgia plástica? Rebocar a frente, a fachada da tua casa? Pintar a sua casa para chamar a atenção dos vizinhos? Mas dentro da tua casa está tudo destruído, tudo sujo. Assim é os quartos mentais nossos. Você tem que limpar a sua mente para você filtrar a luz divina do Criador. Então, a mudança, ela é gradativa. Hoje nós ainda estamos respondendo pelas nossas inconsequências de milênios atrás. Então, tomem cuidado para não assumir débitos no presente, para não responder nas suas ou nas tuas futuras reencarnações. Portanto, meus queridos amigos, fica aqui a aula de hoje, não é? Do estudo do livro Reencontro com a Vida. E na próxima semana vamos estudar o capítulo 18, que vai ser muito pertinente, Sessões Espíritas Mediúnicas. Esse livro foi psicografado por Divaldo, que são os relatos nas reuniões mediúnicas do Centro Espírita Caminho da Redenção. Não é? Então, agradecemos a participação de todos e na próxima semana, às 21 horas, estaremos com mais um estudo no canal Rádio Web Estação da Luz, como também no canal Reencontro com a Vida, estudando sessões espíritas mediúnicas. As reuniões experimentais ou fenômenos do espiritismo têm por meta essencial o estudo da imortalidade do espírito. O que se deve fazer em uma reunião mediúnica? A reunião mediúnica é um laboratório de novas experiências. Muita paz aos queridos nossos amigos, nossos irmãos do nosso lar, em poesia, Ilza Godinho. Muita paz a todos, que o Mestre Jesus nos abençoe. É com você, Tavares.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.